Nada deixaria o bloco de países antidemocráticos mais feliz do que o colapso da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN. Durante anos, Moscou tentou por todos os meios minar a organização, primeiro, fazendo alianças com os ex-chefes diplomáticos da Alemanha, que garantiam a segurança energética do país, por meio de acordos obscuros, que colocavam nas mãos do Kremlin a estabilidade da toda a Europa. Felizmente, a Alemanha acordou de sua letargia, porque não depende mais tanto dos hidrocarbonetos russos para seus processos industriais e para aquecer as casas nos meses de inverno. No entanto, há uma preocupação que assombra os cidadãos europeus, a qual é a segurança integral do continente, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de um dia a aliança se dissolver. Os europeus acham que podem se defender contra a Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos? A resposta a seguir deste relatório. Antes de continuar, gostaria de expressar nossa gratidão a Alice Toledo e José Antônio Zamora por suas doações para a manutenção do canal e pelo importante apoio ao nosso trabalho de pesquisa. A Alice e José Antônio, enviamos um grande abraço de todo o equipamento. Não perca, no final desta análise, as nossas conclusões sobre o que poderá acontecer a toda a Europa e aos seus cidadãos, se a NATO acabar. Pode-se ponderar sobre essa questão, pois se torna vital considerar o impensável. Os membros europeus da OTAN têm um PIB que supera o da Rússia em mais de 10 vezes. A Rússia, cuja economia é equivalente à da Espanha, não diversificou suas exportações e depende na maioria dos hidrocarbonetos. Além disso, os membros europeus da OTAN gastam 3,5 vezes mais em defesa do que a Rússia, uma nação cujo orçamento foi reduzido recentemente devido à contração econômica. Além do exposto, as sanções ocidentais estão mergulhando o país em um abismo do qual será muito difícil sair a médio prazo. Durante décadas, a ameaça representada pelo Estado russo não foi uma preocupação para os europeus, pois a dedicação dos Estados Unidos à sua proteção era inquestionável. Embora a Rússia tenha 13 vezes mais ogivas nucleares do que a Europa Ocidental, é seguro dizer que a Grã-Bretanha e a França, as duas potências nucleares europeias, têm capacidade de dissuasão adequada. Os dias de confiança incondicional entre os dois blocos acabaram, proclamou Angela Merkel perante o Parlamento Europeu, e essa confiança está diminuindo. E quando Merkel o disse, foi em resposta ao pedido do presidente francês, Emmanuel Macron, de que a União Europeia tem uma verdadeira força armada única e exclusivamente do bloco. Mas Macron não disse se isso incluía contar apenas com armas europeias, o que não é nada desprezível, mas tem algumas deficiências. No entanto, a guerra na Ucrânia deixou algo claro. A Europa não estava, e ainda não está, em condições de enfrentar uma guerra com Moscou. E caso você não saiba, as armas da OTAN são compostas por mais de 80% de armas dos Estados Unidos. Aviões de caça, navios de guerra e até porta-aviões são do país do norte. O Tratado de Aquisgrã assinado por Merkel e Macron no início de 2019 é semelhante ao artigo 5 da OTAN e ao artigo 42.7 do Tratado de Lisboa da União Europeia, que inclui um compromisso mútuo com a segurança de ambos os países. Quando Macron fez seu discurso pedindo um acordo para formar sua própria força militar, Washington se ofendeu com a conversa de Macron sobre uma estratégia militar e um exército europeu independente. Pelo bem da diversidade, os europeus precisarão considerar a proteção de seus interesses contra a dependência dos Estados Unidos, embora possa ser um esforço caro, disse Macron. E continuo dizendo: é fundamental que se tome cuidado para que tais manobras não criem divisões internas. Então aqui está a questão. Você concorda com o pedido que Macron fez na época? Por favor, envie-nos suas opiniões e comentários sobre isso. A possibilidade do fim da aliança de cooperação com os Estados Unidos surgiu quando o atual ex-presidente, Donald Trump, pareceu sugerir que a OTAN não estava respondendo da mesma forma que os Estados Unidos, em relação ao financiamento da organização. Imagine isso.
Se houvesse um tweet amanhã, ou uma manchete de jornal anunciando que os Estados Unidos estão deixando a OTAN, o que você acha que teria acontecido? O artigo 13 do Tratado Fundador da Aliança estabelece que um país pode retirar-se da associação um ano após alertar o governo dos Estados Unidos. Mas, o mesmo artigo não se aplica ao contrário, ou seja, se os Estados Unidos quiserem sair da OTAN, não precisariam notificar o restante da aliança um ano antes. Agora, é verdade que existe a possibilidade de a Europa reagir com otimismo e aproveitar isso como uma oportunidade para se unir e criar seu próprio sistema de defesa. Eles poderiam se referir ao novo sistema de defesa europeu como uma Europa unida e, apesar das objeções, isso poderia muito bem acontecer. Segundo Corey Schack, a ideia predominante de que a Europa não pode proteger seus interesses sozinha pode ser muito pessimista. Mas se olharmos para o mapa europeu, e deixando por um momento a NATO enquanto tal, o continente é constituído por um puzzle de países, que vão desde as maiores potências, como a Alemanha, o Reino Unido, a França, etc., para países tão pequenos como Chipre, Mônaco, San Marino, Liechtenstein, Malta, Andorra, Luxemburgo. Sem dúvida, o ônus sustentável, financeiro e militar recairia sobre as três maiores potências. Você acha então que a Alemanha, o Reino Unido e a França estão dispostos a assumir o ônus de responder pelos países menores? Sinceramente, acho que não. Surgiriam desafios de segurança para todos os europeus, depois que eles decidiram sair do pacto, ficando à mercê de seus antagonistas, Rússia, China, Irã, etc. De todos eles, o menos agressivo militarmente com a UE poderia ser a China, que aproveitaria imediatamente para impor suas condições antes de partir para um confronto militar. Já vimos que Joseph Borrell, o alto representante da UE, defende uma aproximação com a China, porque ela depende em certa medida do país asiático. Mas, há uma coisa que devemos ter em mente. O comando e o controle da OTAN, estando sujeitos ao consenso dos países membros, dificultariam a criação de uma força militar própria. E seria um desafio ainda maior para os europeus se não lhes fosse dada a estrutura de comando da OTAN. Por quê? Porque a aliança é independente para tomar decisões no cumprimento de sua missão, e eles são responsáveis pela segurança de toda a aliança como um todo, o que a Europa pode não ter. Embora a UE possa estar ansiosa para iniciar uma ação militar, não seria seu papel pensar assim. Além disso, uma aliança exclusiva da UE seria uma imitação fraca da OTAN, já que 80% dos gastos com defesa da OTAN vem de países não pertencentes à UE, que seriam excluídos de tal iniciativa, e estes são Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido. Além disso, haveria certas lacunas de capacidade. Em áreas vitais, como reabastecimento aéreo e inteligência, vigilância e reconhecimento, a dependência dos Estados Unidos é de quase 90%. É essencial identificar as lacunas adicionais e os recursos necessários, examinando todos os cenários possíveis para a criação de uma força militar europeia. Bastien Gergerich está atualmente trabalhando nessa avaliação e prevê que fechar essas lacunas pode ser um esforço de 1,5 décadas. Segundo este analista, seriam necessários 15 anos para que esta nova força pudesse aderir, enquanto na OTAN já se juntaram. Esse cronograma estendido pode aumentar a ansiedade e o naufrágio, principalmente para as regiões vulneráveis nas quais a Polônia e os países bálticos estão localizados. E não vamos mentir um para o outro, o grande inimigo aqui é a Rússia. Essas tensões podem alimentar o abandono dos objetivos comuns de unidade europeia, pois o resultado provável pode ser uma Europa totalmente dividida, se os Estados Unidos se retirarem. Seria o cenário perfeito para a China e Rússia assumirem os países mais vulneráveis. A garantia de segurança americana conseguiu impedir que esses jogos aparecessem, mas sempre existe o risco de eles retornarem. Michael Hulley, um oficial da OTAN com anos de experiência,
acredita que a criação de uma defesa exclusivamente europeia seria, em termos de política, finanças e poderio militar, um esforço colossal desnecessário para a Europa. Portanto, o conceito de uma Europa melhorada parece mais atraente como uma terceira opção para a Europa. Portanto, a grande verdade aqui é que, para manter os americanos próximos, os europeus precisam aumentar suas capacidades de defesa. E muito cuidado com isso. Invista, não gaste, invista mais dinheiro em armas. Porque o susto tem sido grande. Não é verdade? E muitos dirão, mas a que susto Arbey está se referindo? Para o susto que quero dizer e continua a significar uma Rússia invadindo a Ucrânia, como o primeiro destino, para depois seguir com a Polônia e os países bálticos. E é graças às armas norte-americanas que hoje a Europa está um pouco mais segura. Gostaria de dizer que é 100% mais seguro, mas não posso garantir. Em fevereiro de 2022, Macron e outros líderes europeus evitaram discussões sobre um exército europeu próprio e, em vez disso, estão se concentrando em resolver suas deficiências atuais, e isso é o mais importante. Fechar as lacunas de capacidade na Europa requer investimentos substanciais em defesa, e isso é bastante claro. Vender a ideia de orçamentos maiores é em si uma tarefa difícil para os governos, especialmente os de países maiores. No entanto, existem soluções inovadoras, a par da iniciativa de independência militar europeia, proposta por Macron. Existe uma iniciativa que serve de modelo criativo, que pode ajudar a resolver o problema do déficit de competências na Europa. Para evitar a necessidade de ajuda americana, se é isso que você quer, o objetivo é cultivar uma mentalidade estratégica compartilhada que permita à Europa reagir rapidamente aos seus problemas regionais. Agora, a iniciativa proposta por Macron poderia minar a estabilidade da NATO, caso sobrevivesse à hipotética saída dos Estados Unidos, e seria absolutamente necessário que os dirigentes europeus garantissem que uma Europa mais unida significa uma Europa mais sólida, para que desta forma a aliança militar internacional não é prejudicada. Finalmente temos nossas conclusões. A primeira coisa que vai acontecer é que haverá uma enxurrada de comoções internas, porque os pequenos países vão se sentir indefesos diante da agressividade russa, vai se criar uma dissonância de idas e vindas de reuniões para acordar, e vai haver uma reversão às táticas de segurança autônomas que a OTAN mantém hoje. Várias nações poderiam buscar acordos com seus vizinhos mais próximos. Resumindo, será um caos total. Acreditamos também que gregos, húngaros e outros países poderiam se tornar peões nos jogos de desconfiança de russos e chineses, que entrariam para comprar políticos e exportar suas temidas legiões de discórdia, como a Rússia fez na região ucraniana de Donbas, para onde enviaram esquadrões inteiros de agentes do Serviço de Segurança Federal do FSB para formar, treinar e armar as chamadas milícias pró-Rússia, aplicando mesmo o jogo sujo que levou ao forjado pedido de independência dos cidadãos ucranianos da região. O outro grande perigo é o líder turco Recep Tayyip Erdogan, que se apresenta como novo autocrata ao estilo do líder russo, que está no poder há 20 anos, e que vive piscando para o Kremlin, jogando dos dois lados, porque pertence à OTAN, mas, ao mesmo tempo, mantém acordos obscuros com Moscou. E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus te abençoe, e até o próximo show.